A fé sempre foi importante dentro da sua formação musical ou ela só foi um start para lapidar o diamante que estava aí dentro já? Ela foi, fundamental. Ela é fundamental, não foi, ela é fundamental. Um pouco, assim, eu não fiquei próximo daquela gravação do Michael Jackson, Quando ele esteve lá, quando ele esteve você tá lá. brincando. Olá, família, tudo bem? Este é o seu Afropod, o seu podcast de africanidades, e eu sou o Babá Borô. E hoje o nosso episódio está fantástico, trazendo a música como devoção, a cultura como trabalho e a arte como instrumento de transformação. Estamos aqui com Mister Pingo, esse artista multifacetado, produtor cultural, apresentador, palestrante e descobridor de talentos, onde faz da música o dom da sua vida. Mister Pingo, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. Isso, Val, a satisfação toda é minha. Que é isso, ó, muito obrigado, tá. Eu que Parabéns agradeço. pelo espaço lindo, tá, necessário, Sim. esse lugar de voz aqui, né, na internet, enfim. A gente precisa cada dia mais de pessoas como você e programas como esse. Maravilha, eu fico feliz com Legal. essa sua observação da gente. E, claro, a gente precisa sim ser um canal de voz para os nossos, independente daquilo que a gente vai trazer e que faz com que pertencimento seja de todos, que é isso que a gente quer. É né? isso. E trazer você, Mister Pingo, é uma alegria, que a gente sabe da representatividade que você tem dentro do meio cultural e artístico. Legal. Mas obrigado. aí, começando a conversar, Aham. eu quero voltar lá um tempinho atrás. Como é que um baiano lá, maravilhoso, naquele estado, seja do interior, seja do litoral, vem parar no Planalto Central e aqui se radica de forma definitiva? Olha Conta um pouquinho dessa só, história pra gente. cara, deu uma história longa, foi várias situações, né. Diz que baiano não nasce, baiano estreia. Em Salvador, sou nascido e criado em Salvador, Bahia. Beijo pra todo baiano que estiver assistindo, de qualquer lugar do estado, e principalmente da minha capital, aos soteropolitanos, aquele abraço, né, principalmente da minha quebrada lá em São Caetano, Boa Vista, São Caetano, viu, o negócio lá é sério. Pois é, enfim, eu, em 2000 deixa eu ver, foi 2003, eu fui e na verdade, o que aconteceu? Em 2003, eu conheci uma pessoa por internet. O primeiro passo foi esse, né, que veio se tornar, em 2004, a minha esposa. Olha que legal. Ana Cristiane, beijo pra você. E a gente se conheceu no MSN, na antiga O MSN. famoso Famosa MSN. Vamos, assim, vamos falar num canal de conversação, né? É. Já vai divulgar na É o cidade. direct hoje do seu Instagram, o direct do seu TikTok hoje. Isso. Então, assim, a gente se conheceu, ela me viu numa capa de um CD, de uma banda, lá de Salvador, e gostou, e aí acabou que a gente, incrível, assim, o universo conspirou, a gente tinha alguns amigos em comum, Olha só que interessante. alguns amigos, ela era morando aqui em Brasília e eu morando em Salvador. Esses amigos fizeram esse match. Isso foi uma maravilha. Fizeram esse match. E aí a gente se encontrou na internet e começamos a namorar virtualmente. E quando foi em 2004, e agora dia 12 de janeiro de 2004, vai fazer 22 anos, que eu vim para Brasília por um convite, não só dela, mas um convite dos nossos amigos na época, que falaram assim: cara, você trabalha em que área? Tal, vou conseguir um trampo para você por aqui, você vem para Brasília e tal. E aí consegui esse trampo, esse trabalho, eu vim, e aí aqui eu formei minha família, aqui inclusive eu virei o Mister Pingo aqui. Ah, o Mister Pingo só veio existir a partir do DF. Não, Então. porque antes existia só o Pingo. Só o Pingo. É, Lá em Salvador. em Salvador sempre existiu o Pingo, porque eu nasci com 1,5 kg e 33 centímetros. Você tá brincando. Fala sério, uma régua, uma régua. Era um Pingo. E aí, pô, pra mim zoar desde criança, né, família de músico, artistas e tal, a galera fala assim: pô, esse menino vai vingar, né, como diz o nordestino, né, não vai vingar, isso aí é um pingo de gente. E aí ficou pingo. Eu cresci, comecei na área da música, e as pessoas botaram meu nome artístico de Pingo e tal. E quando eu vim pra Brasília, no dia do meu casamento já, aí elas falaram assim: pô, agora você é um senhor Pingo, né. Falei: pô, irmão, vai me ficar me chamando de senhor Pingo a vida toda? Agora não, né. Aí eu tive um estralo na hora, falei assim: não, me chama de Mister, porque é senhor Pingo também, então assim, Mister Pingo.
E aí ficou. Já tem 22 anos que as pessoas me chamam de Mister Pingo Que por conta da maravilha, que cerimônia, por conta maravilha. dessa mudada radical, né, de vida e de degrau. Não, E aí fantástico ficou. isso. E olha, eu vou te falar uma coisa, Babá. Eu, durante muito tempo, tive. Eu acho que era muito novo, tinha 25 anos. De onde você veio pra cá? Hoje, 25. hoje eu vou fazer agora 47 já. Então, assim, foram muitas situações que eu passei e tive muita crise de identidade, até mesmo em questão desse nome, inclusive. Uhum. Só que eu já tentei fugir de tudo que é forma, irmão. Já fui para trabalhos convencionais, né? O famoso CLT, nós. E nesses lugares de CLT, cara, incrível que pareça, velho, eu já fugi do nome para as pessoas me chamarem de Walter. E na verdade é meu nome normal, civil, Walter Ney, ou pelo menos o Walter, né? Que é, Eu acho que não vai criar não, identidade. Não Walter cria. Serafim, né? Não cria. Walter Serafim? Serafim, ainda tem um Serafim ainda de sobrenome, né? Do meu pai, da família do meu pai. E aí eu, poxa, tentei de tudo. Aí as pessoas viram e mexem, pô, descobre. Ah, é o Pingo. Ah, não, é o Pingo. Já tive diretores de empresa onde eu trabalhei. Na diretoria o nome Pingo chegou. Então, Você assim, sabe o que é? já. Rapaz, isso já era uma previsão, não tinha como, já Aí se eu, tornou institucional. institucional, institucional. Quando eu vou nas palestras, quando eu vou dar palestra, então, quando eu falo meu nome, as pessoas, não, velho, é melhor Mister Pingo mesmo, fica mais fácil. Eu sei tem cara disso, é isso é mesmo, aí acabou. E virou. É que nem a música, aquilo que é curtinho É, vira chiclete, né? sim. Mister Pingo é curtinho, forte, que vem o Mister, e É, Pingo. Pingo é aquilo que marca. e Então cria uma história. Eu cria achei muito. Foi a história. primeira, mas sabia que foi a primeira Foi. música que ele viu teu nome que veio na mente? Como Eu é que foi? pensei, falei, Pingo, o Pingo eu vejo. O que, que é o Pingo? É algo que cai e marca. Porque pensa no, eu pensei no Legal, gostei. pingo de chuva, no pingo de alguma coisa. Legal. Por ser um pingo, não importa a expressão, importa o que ele vai trazer de significância. Eu falei, opa, um pingo é algo que marca, não tem como passar desapercebido. Isso é importante. Importante, inclusive, primeiro, obrigado, tá, por Mas, pô, gato, essa lógica, a música é legal. Não, e outra coisa, existe várias teorias, né? Uns falam assim, poxa, cara, diz que de pingo em pingo a gente enche o balde, de pingo em pingo a gente faz uma tempestade, uma trovoada, e não existe nada pequeno na criação, nem um pingo. Então, assim, Você falou tudo. então, Você pode falar o seguinte, ó, pode não gerar a ideia de coisa grandiosa, pingo, e dá a ver na coisa que é pequena, mas na diferenciação dele, ele marca. que Então, legal. se marca, tem significância. Isso é importante. Pingo é marcante. Obrigado. Mas lá, 25 anos É. em Salvador para antes de vir para Brasília. E lá, você já estava envolvido com a música? Demais, eu nasci nela. Eu nasci nela, eu não porque como eu falei, baiano nasce, né, estreia, né. Aí eu não tive outra, Outro encaminhamento, eu não né? tive outra alternativa. Porque assim, o meu avô, veio do samba, Opa, tocava cavaquinho, já estava minha mãe canta até hoje, tal, e aí eles se tornaram, cristãos protestantes na década de 70. Olha. É. E a gente sabe que o protestantismo com a A música é algo música, né. surreal no mundo, né? A gente vai pegar as origens americanas, que acho que você Sim. teve essa influência muito forte, né? Sim. E toda a minha família é envolvida com música, desde os meus avós, dos meus tios, das tias. Até meu pai também, inclusive, tem um feeling muito bom para música, inclusive foi ele que me deu meu primeiro violão. Então, eu vendo meus avós tocando na igreja, esse lance de coral, né? Aquelas coisas bonitas, ensaios. Desde pequeno eu sempre viajava com eles. Aos 5, 6 anos eu já viajava com eles para ver as apresentações e tal. Eu dormia do lado dos instrumentos que meu avô levava para casa. Então não tinha como ser diferente. Não tinha. Era seus brinquedos de Era criança. brinquedos, eu era uma criança meio que diferente, né? Porque assim, total, pra você ter ideia, existia uma rotina maravilhosa na minha casa. Que hoje eu faço isso eu continuo fazendo isso. Engraçado, né? Agora que eu peguei a lógica, é interessante isso. Me veio à mente agora. Toda sexta-feira, final de semana, tanto o meu avô quanto a minha mãe sempre trazia um vinil pra gente ouvir durante a semana toda. Olha só. Então, assim, a gente tinha música, elementos musicais o tempo todo, os meus tios tocando, e tinha muita música na vizinhança na época, sabe?
mesmo dentro de uma casa que tem uma influência de música mais cristã brasileira, mas a vizinhança naquela época do auge do início dos anos 80, na década de 80, eu estava ouvindo Gilberto Gil, Sim. ao tal assim, né, Não Chores Mais, influência de Bob Marley em Salvador, Total, fantástico total, naquela época, é assim, Jimmy verdade. Cliff. Jimmy Cliff, isso. Então assim, poxa, quando o Jimmy Cliff faleceu agora recentemente, quando começou a tocar o Reggae Night, eu vi pela minha infância, eu vi isso na vizinhança, sabe. Eu via o início do Chiclete com Banana, então assim, eu cresci com essa não Esse teve universo esse de Chacon universo surgiu. multicultural, de grande diversidade musical. E aí, lógico que a partir dos 12 anos, 10 a 11 anos, eu comecei a me interessar pelo instrumento, né, e parei de ser ouvinte e ser um praticante, né, há 11, 12 anos, e aí eu comecei a tocar mesmo nesse meio da minha casa, da minha família, da igreja, e aí eu comecei a me profissionalizar na música no decorrer dos anos, lá eu com 20 e poucos anos, aí eu comecei a ver outros ambientes, tocar em outros lugares, fora do segmento cristão, e aí eu comecei a vivenciar tudo que Salvador Tinha, né. tinha, né. Aliás, é a capital musical, né, não tem como, né. Tinha não, tem, né. É. Salvador é um celeiro, é uma coisa, assim, surreal, como as pessoas respiram arte e cultura naquele lugar. Você tem ideia, na minha época de adolescente, quando eu lembro que acabei, né, o ensino médio, ensino fundamental, não sei como é que chama hoje, enfim, e o meu primeiro emprego, com instrumento, existia um classificado dentro de Salvador, no jornal, tipo, na área de música. Olha que interessante. Aí tipo assim, eu sou baixista, aí fala: "Precisa de baixista pra banda tal, precisa de banda de baixista pra banda de reggae", eu ligava, marcava entrevista, irmão. Olha que Ia lá para o estúdio, interessante. tocava, os caras: "Não, tá contratado", beleza. "Ah, tá contratado". Então assim, era essa vivência, eu não sei se ainda isso funciona ainda, não sei se ainda existe essa forma de trabalhar em Salvador, mas era dessa forma. E na década de 90, então foi muito legal, é uma vivência, e você aprende escola, a gente que eu lembro que eu passei uma fase da minha vida toda inserido naquele Pelourinho, era em uma escola de vida, de Até artes, hoje, né. até hoje, né. Hoje se tornou, de forma pública, né, instituída, mas mesmo quando a gente não tinha os recursos de mídia, sempre foi, né. Sempre foi, sempre foi. Eu lembro que por um triz, assim, é uma coisa que eu tenho uma memória que eu fico triste, que eu por um pouco, assim, eu não fiquei próximo daquela gravação do Michael Jackson, Quando ele esteve lá, quando ele esteve você tá lá, brincando. sério, Eu ia te perguntar isso agora, porque você um começou a falar. pouco. Os períodos bate muito quando você vai Bate, mas gravar. eu estava inclusive na época eu estava já trabalhando como office boy, e eu lembro que quando eu cheguei no Pelourinho, ou quando eu fui ter acesso, estava tudo barrado, não podia entrar mais ninguém. Foi um alvoroço a cidade, e eu fiquei assim: "Meu Deus, como eu queria estar ali". Enfim, é uma das coisas na minha vida que eu falo assim: "Meu Deus, como eu queria estar ali naquela hora, naquele Imagino, cara. Ali ficou histórico, né. histórico, né, no Histórico mundo, né, no no mundo mundo. todo, no mundo, né. E fora que ele amou fazer aquilo, né, quando ele conseguiu realmente ter acesso, né. É porque Não foi só uma questão de repercussão de mídia, ele quis viver aquele espaço, aquela é. história, né. Eu digo que Salvador, inclusive você ouvinte aqui do podcast, por favor, se você é um negro nesse país, pelo menos uma coisa tem que você tem que fazer na vida, antes de ir para outro plano, ir a Salvador. Porque você vai ter uma sensação de pô, tipo: "Caramba, cheguei em casa". É essa sensação. Essa sensação. Todo mundo, todo negro que eu conheço em Salvador, ou no Brasil, quando vai a Salvador fala assim: "Poxa, caramba, por que eu demorei tanto de vir aqui? Parece que eu tô me encontrando, eu tô Tô em no quintal casa". de casa. É, mas essa sensação. É. Meus amigos do Rio mesmo, quando vão mesmo, falam: "Negão, mano, o que que é isso?". Até os paulistas: "Pô, meu". Os negão paulista falam assim: "Pô, meu, Salvador é outra vibe". É Não, diferenciado, é né. diferenciado. Eu agradeço muito, ao universo por ter me presenteado, de ter nascido naquele lugar. Hoje, infelizmente, passa por uma situação como qualquer outro lugar do país, né. Você É viveu ali é que é conjuntural, né. conjuntural, Pô, né. infelizmente é conjuntural, que a gente sabe que as políticas públicas hoje para atingir o que a gente precisa, É, deve ser muito diferenciada, né. Que a gente sim, espera e daquilo que na verdade precisa na prática, para atingir os anseios da comunidade que tá ali, né. com certeza. E a gente sabe que dentro da situação
socioeconômica não é fácil e lidar com essas crises periféricas que a gente tem, que todo Uhum. mundo sabe, mas que ninguém resolve de fato naquilo que se É precisa. verdade, mano. Mas lá em Salvador tem uma diferença, né, porque existem várias, instituições filantrópicas, digamos assim, ou de fins, não lucrativos, que Sim. tentam fazer essa transformação social, resgatando o pessoal pela cultura. Que era exatamente Sim. isso que eu ia falar contigo. A cultura para você é um instrumento de transformação da sociedade? Sim, total, total. Eu acho que muita coisa poderia ser resolvida, com um investimento maior dentro da cultura, dentro das periferias. Porque, assim, uma coisa é você, ter, às vezes, uma instituição, um lugar ou outro que faça alguma coisa. Eu vou assim, o Pracatum lá do Candial, do Carlinhos Brau, transformou vidas, levou jovens a lugares que eles nunca imaginaram na vida. Você pegar jovens da periferia, pra estar tocando, na Europa, sabe, no Japão. Amigos meus que começaram a tocar na Timbalada que, pô, normalmente iam da escola para o centro da cidade de ônibus. Pô, no outro dia estava andando de avião indo para o Japão. Isso aqui, mas que loucura é esse, o Carlinhos Brau proporcionando isso através do instituto. Temos o Lodum lá, que é uma casa que mudou a vida de muita gente. Várias outras instituições. Tem um Neo Jubá, se eu não me engano, que é uma orquestra que tem, inclusive tem um documentário na Netflix, tá? Não sei se pode falar a plataforma. Pode sim, claro. Na Netflix, que fala sobre o processo do Neo Jubá. Espero que eu esteja falando a pronúncia certa, mas é isso mesmo, é Neo Jubá, que é, um trabalho cultural, é uma orquestra onde pega meninos da periferia e levam, fazem apresentações em outros países. Tem filhos de amigos meus que estão hoje morando na Suíça, Alemanha e tal, porque teve um outro contato, assim, com a Outras cultura, outras oportunidades, oportunidades né. que não teria. Então, assim, a cultura Resgata, né. faz isso acontecer. E eu quero já de antemão, a gente que é bom verbalizar algumas coisas, porque, assim, às vezes a gente verbaliza e as oportunidades acontecem, né. Um dos meus sonhos de meta de vida é ter um trabalho institucional, mesmo que seja, em um espaço, em alguma coisa que realmente incentive cultura para outros jovens. Eu quero, replicar outros pingos, literalmente, Maravilha. futuramente, sabe, no Brasil, para que tenha essa oportunidade, que tenha acesso a essa cultura, que tenha acesso a esse desenvolvimento cultural que às vezes, não tem na escola, não tem na família, não tem uma família estruturada para poder fazer isso, e, enfim, acho que Não, e como a gente até começou falando do episódio, né, na verdade, música é dom ou é rotina cotidiana? E você falou as 2 coisas. E quantas pessoas com dom a gente não tem Brasil afora que estão invisíveis, que falta a oportunidade de se mostrarem, né. Você que vive disso, Pô, você sabe muito bem do meu que eu tô Deus, falando, a né. minha rotina é vir encontrar pessoas assim. Olha só. É minha rotina, né, mesmo até nas minhas redes sociais, quem me acompanha, sabe o quanto eu já apresentei vários. Sabe quando é que a ficha caiu? No último The Voice que eu assisti. Quando eu fui assistir o último The Voice, eu falei assim: "Meu Deus do céu, 80% dos músicos que estão cantando, as cantoras que estão cantando nesse palco aí, já passaram por mim nas minhas redes sociais, antes deles não terem nenhuma visibilidade". Olha. Então, assim, aí você vê que o fruto desse trabalho é isso que me motiva a falar assim: "Cara, que legal". Então, assim, o Brasil é imenso, é imenso. Eu ando do Iapoque ao Chuí, por aí, e foi uma dádiva que o brasileiro também me deu de ter essa visibilidade em andar no Brasil, e eu encontro gente muito boa, é muita gente boa lá. Eu imagino. É muita gente boa e, assim, é aquilo que falta, às vezes, falta a oportunidade, às vezes saber como buscar e, às vezes, quando busca, às vezes, eh existe coisas, situações que acabam fechando essa porta mesmo, sabe. E é um sistema, e você tem que saber como acessar esse sistema. Às vezes as pessoas não dão realmente o apoio e muitas vezes acaba se frustrando. Eu falo que existe o artista fantasma, né, que é o a não, artista fantasma não, perdão, o artista sombra. Tem muita gente hoje que está aqui assistindo esse podcast, que está em uma repartição pública, que é um excelente pianista e está lá travado e fala assim: "Pô, o que é que eu estou fazendo aqui?". Os caras não se conectam, sabe, não flui, a vida não flui, cara. Então, assim, os caras estão às vezes em outras profissões para poder pagar o boleto, Aquela história da da sobrevivência, né. sobrevivência, mas não flui, não flui porque
não se conecta porque assim acaba desistiu, porque não é fácil realmente num país, a gente vive em um país onde que assim, as políticas públicas, elas no final das contas, ela não não Favorecem. É, favorece, não favorecem. favorece. É difícil você chega nos Estados Unidos, você chega na Europa, pô, as faculdades, o moleque já sai do ensino fundamental, ensino médio, se o cara conseguir detectaram que ele é um excelente pianista, já leva ele para o conservatório. Exatamente para potencializar o dom que já está ali. Já tá aí, velho. Isso é verdade. Então, assim, é engraçado que as faculdades nos Estados Unidos, os caras já sai de lá indo para uma Berkeley, sabe, estudando e saindo já com empresários, tocando com grandes artistas, porque o cara Ou seja, cria uma predestinação que é só caminhar, né? é Favorece tudo. que junta, não só o apoio institucional, político, mas também a indústria musical. Se conecta e fala assim: "Poxa, se eu vejo em você um potencial onde que eu possa, te elevar, te colocar em outro nível e com isso eu te favorecer e me favorecer, a indústria fala assim, e me favorecer também como indústria, eu vou fazer isso. Lógico, não vou deixar Não vou passar. deixar passar, imagine. Até porque é a minha área fim, né? O Tem da gênio. sequência mesmo. Claro, e o Não gênio. pode acabar. Isso é verdade, é Os isso. gênios que são que E a aparecem gente vê muito isso. O mundo internacional descobrindo os talentos que a gente tem, levando embora, principalmente na área da acadêmica, né? também. Quantos acadêmicos se despontam aqui, de repente o exterior veio, ó, vem pra Sim, cá. sim, sim. A gente tem esses vários setores. Aqui no Brasil infelizmente. E aí, você começou dentro de um berço, a família toda musical, um berço cristão, que você falou, e você começa muito dentro do seu encarreiramento pelo mundo gospel, né? Sim. A fé sempre foi importante dentro da sua formação musical ou ela só foi um start para lapidar o diamante que estava aí dentro já? Ela foi, fundamental. Ela é fundamental, não foi, ela é fundamental. Porque assim, mesmo, é engraçado que minha família, foi um diferencial muito grande, porque a minha formação, digamos, espiritual, né, essa vivência foi muito diferenciada na minha família, porque, tanto como os meus avós, tal, materna, minha família materna, totalmente de berço cristão, evangélico, da Assembleia de Deus, irmão. Assim, assim, bem, né, e Tradicional. tradicional, mas eu cresci vendo meu avô com as irmãs dele, que é o e lá e eram, como é que é? Eu sempre travo quando eu vou falar essa palavra. Eu sei falar babalorixá. Iá, né, E a Lorixá? Iá-lorixá. Eram Iá-lorixá. Então assim, Ou você tinha as duas vertentes na família, né? sim, eu via Ainda isso. mais Salvador, né? Salvador não tem como, irmão. Salvador, cara, eu só vim ter essa engraçado, eu só vim ver esse clique de intolerância religiosa morando em Brasília. Quando eu vi, assim, a diferencial porque pra mim era muito comum na escola, ter amigos meus na sexta-feira irem de branco, sem ir com a farda da escola. Tá tudo bem, sabe. Cada qual no seu cada qual, né? Cada qual e eu cresci nessa coisa de Ah, ter que legal. amigos Que de várias informação boa que você está trazendo pra gente. sim, de várias religiões. Eu tenho primas minhas de terceiro, segundo grau, que são hoje, algumas estão se sofa so abrindo vão abrir seu ILE agora. Olha, são de orixá, né? São de orixá. Olha que legal. Nunca e engraçado que meus avós nunca tiveram o lance é o seguinte, eu falo que isso, qualquer questão de preconceito, vem de um seio familiar. Isso é verdade. Porque assim, eu cansei de ver o meu avô e a minha avó falando assim: "Ó, sua tia tá fazendo aniversário hoje, é setembro, outubro, alguma coisa assim. Vai lá, ela vai estar dando caruru, pode ir lá". Setembro, dia 27 de setembro. Sabe, Cosminho. o Ó o Cosminho, adoro o caruru de É. Cosminho na Bahia. Pô, e eu cansei de ir, e às vezes hoje e depois de adulto que a minha ficha caiu como era porque na criança, né, você não lembra. Não tinha Não tinha diferenciação, então você Era cansei de passado com uma coisa normal, né? você ia na casa de na sua tia, eu lembro minha tia Lourdes mesmo, que já não tá mais entre nós, minha tia Lourdes todo o aniversário dela era caruru, eu lembro quando eu via, eu achava engraçado porque era diferente o caruru que fazia em minha casa. Porque tinha um pedacinho de cana, tinha uma pipoca, tinha um negócio. Eu falei, que negócio diferente, dá pra comer tudo. Pô, achava engraçadinho, achava legal. Então, assim, não tinha nenhuma essa questão de
de conceito deturpador. Não sei o quê, não. Cara, como me dói. Eu tenho vários irmãos do axé, vários amigos meus são do axé. Acho que eu tenho, acho que hoje, meio a meio, acho, Olha ou que se legal. duvidar, uns 70% mais, porque são queridos, assim, de uma forma que eu choro quando eu vejo alguma coisa errada, de uma intolerância, alguma coisa, eu fico Bonita essa sua fala, né? não, eu fico mal, Baba. Fico muito mal, sabe? E quando eu vejo essa situação, essas coisas que eu vejo né, nas notícias e tal, Uhum. isso me entristece muito. É tanto que eu tenho alguns projetos, inclusive, depois de conviver. E aí o que acontece? Dentro desse meio cristão e tal, eu passei por várias vertentes de uma igreja pentecostal bem tradicional, de uma neopentecostal, de uma batista, e aí eu fui crescendo, então aqui em Brasília passei por várias comunidades e tal, e eu, com o passar do tempo, hoje eu não me rotulo como essa questão cristã protestante, hoje mais eu me rotulo mais como um cara mais espiritualista, um cara que tem hoje um outro pensamento em relação à fé, à As experiências essa fizeram isso, espiritualidade, né? me levaram a isso. Eu comecei a entrar em questões voltadas para a teologia, chamada teologia negra, onde traz todo o berço, E né, que é importante a gente se da reconhecer que a sim, diáspora acabou miscigenando muita coisa. E quando a gente vai na tudo. origem, você consegue trazer uma lucidez de conceito muito importante. Quando você vê que, poxa, você vê que o cristianismo todo foi fundamentado na Etiópia, ali e tal, na África, tudo ocorreu, todo aquele cenário bíblico, né, assim, é ali. Aí você começa a entender, poxa, por que assim, evitaram, não me falaram tanto essas situações durante a vida toda? Porque isso foi muito negado, porque a gente recebe digamos, um ensinamento muito eurocentrado, né? Colonial Colonial demais. demais. E aí eu fui entender, eu fui conhecer amigos meus de Guiné, Benin e tal, e fui conversar com essa galera, entender todo o universo africano e me conectar com isso, sabe? E hoje eu entendo que, na verdade, quando as pessoas. Cara, eu vou trazer uma polêmica aí pra vocês. E, por favor, pode até fazer corte nisso aí, se Não, possível. por favor. Gente, vocês precisam entender, você que, em especial você que é negro, brasileiro, cristão protestante hoje, entenda o seguinte: todo povo de axé é seu irmão também, Axé. sabe? Viemos da mesma fonte, viemos da mesma mãe, somos filhos do mesmo útero. Somos Em filhos. África. É porque quando você começa a estudar sobre isso, você começa a entender que vieram. Vamos lá, você tem sua mãe tem vários filhos. Todos os filhos são iguais? É verdade. Cada um tem sua própria Cada um tem sua característica. semelhança. Então, assim, o filho do axé é o mesmo filho, é a mesma mãe. Lógico que existem situações que levaram cada um para uma realidade. Eu acredito muito que pessoas assim nasceram. Eu acho lindo quando pessoas nascem realmente, assim, designadas para serem conectadas com essa espiritualidade do axé. E vivem esse axé de forma verdadeira, sabe? Séria, conduz a coisa séria. Poxa, é fácil? Não. A gente sabe que não é. Todo lugar Todos existem. exige, mas eu acho que as pessoas se conectam com outras, as pessoas. Imagine, velho, se o Brasil. Pô, a gente tem. É só olhar ao seu redor, pô, o universo é É múltiplo. As plural, cores. total, é. Pô, você pega um passarinho, os caras têm várias camadas de cor. Você vê, imagine se todo o universo, todo mundo nascesse para ser. Você é de uma espiritualidade só, uma conexão só. Cara, não. Que tédio, Que né? tédio, Que sabe? tédio. Sabe? É que tédio. Então, assim, acho que todo mundo nasceu para se conectar, se sentir bem. Eu não julgo quem saiu de uma religião cristã e foi para uma espírita, ou foi para uma, né, foi para ser De axé. de axé, sabe? Não julgo, porque às vezes o cara se sentiu bem lá, se É o conectou, caminho é o de cada caminho um, de né? cada um, Cada um, e vice-versa. Às vezes, agora que eu acho chato, às vezes, sabe, você sair de, tipo, digamos, do axé, e normalmente isso acontece,
sai do axé e vai para uma religião cristã e quer demonizar aquilo que passou lá. Ah, porque lá, não sei o quê. Não, irmão. Pô, não, você não sai de sua família para sair falando mal de outra. É verdade. Sabe, isso é feio, isso é feio. Então, assim, eu particularmente, e às vezes o cara sai de uma dessas religiões principais, vai para uma outra, budista, islã, tal. Você vê que boa parte da África é islã, são muçulmanos, enfim. E por pouco, né? O Brasil não vira um país islâmico, né? A guerra de Malê que o diga, né? É verdade. Então, assim, mas eu acho que a gente está precisando. Estamos entrando em um ano muito emblemático e assim, a gente tem que amadurecer, pô. Você pega a rede social e você vê questões que demonizam ou que, sabe, questões preconceituosas de várias religiões, de uma com a outra. E assim, sendo muito sincero, principalmente ao povo que é cristão, protestante, que estivesse me assistindo, cara, a gente tem que realmente aplicar o amor que vocês, a gente diz carregar, né? Porque tá difícil, irmão. Tá difícil. Tá A difícil, gente sabe? sabe que é difícil. É difícil. E você citou uma coisa que eu achei muito legal, Mister Pingo. É o Brasil, com a sua dimensão continental, com essa pluralidade, não só de povos originários, como de povos estrangeiros, e com essa diversidade, não dá para você achar que você tem que ser uma cor só. Nós temos para ser multifacetados, multicoloridos, e a gente brinca o seguinte, dentro da nossa filosofia, que é o máximo que fala, uma árvore só não compõe a floresta. Ou seja, nós temos para ser floresta e temos o exemplo disso, o maior berço está aqui. Então a gente tem que saber respeitar. E a gente brinca o seguinte, sabe como que a gente vai conseguir conviver bem? Deixa ser, respeite o outro, Deixe sim. deixe ser. Olha só, eu tive há 2 anos atrás uma experiência incrível de conhecer um outro universo que eu não conhecia. Que é, pô, se existe Salvador, para você, qualquer pessoa do Brasil ir, pelo menos uma vez na vida, que é, né, se conectar, cara, todo brasileiro em si precisa ir em Manaus e na Amazônia. Olha só. Que coisa surreal é aquela, irmão. Olha só. Não, chega a me arrepiar agora, só de falar. É um lugar. Eu saí de lá com um nome para a Amazônia. Todo Manoara que estiver assistindo. Beijo, amo vocês. É um lugar mágico. Mágico. Existe uma magia na floresta. Existe uma magia no povo, nos povos originários. Cara, que é surreal. É uma parada assim que a gente fala assim, não, velho, isso não existe. Cara, existe tanta coisa naquele lugar. Olha só que Existe interessante. tanta situação, velho. E assim, nós temos o nosso DNA, o nosso sangue, sabe? Corre no nossa veia, sim, influências dos povos originários. Qualquer um desse país. Não tem como, é verdade. A gente tem características na nossa comida, nas nossas vestes. Pô, se a gente usa adereço, essas coisas, isso aqui é de índio, meu. Sabe? E como a gente se identifica, né? Pô, demais! E as pessoas negligenciam, o brasileiro acaba esquecendo isso, né. Então, assim, poxa, se a gente voltar às origens, entender o povo, principalmente, o brasileiro precisa se encontrar com sua origem. No dia que se encontrar com sua origem, a gente vai ter mais civilidade, a gente vai ter mais situações onde a gente vai conseguir mais compreender o outro, né. Muito legal. E você trouxe uma vertente que a gente sim fala. Busque conhecimento, porque a educação e o conhecimento te liberta. E quando você se liberta, a mente expandida jamais se exage. Isso faz diferença. Sim. Que maravilha de fala. Olha Tá só, tudo coisa escrito, boa. tá tudo escrito isso. Inclusive, na própria Bíblia, tá escrito lá em Oséias, que diz assim: o povo perece por falta de conhecimento. Olha só. Então, assim, quando a gente não tem conhecimento das coisas, a gente acaba perecendo. E perece é uma forma, um verbo de falar, você está perdendo, você está morrendo, você está se limitando. O povo se limita quando a gente não tem conhecimento. O conhecimento abre. Abre um mundo de universo, assim, surreal. Fantástico. E a cultura tem essa faceta, né? Que te expõe para conhecer essa diversidade de universos, né? Muito bom. Essa miscigenação de origem, de povos, de culturas, né? E de pertencimentos que faz com que você tenha que ter essa mente mais expandida. Muito bonito sua fala. Olha, que valeu a pena, hein, gente? Isso é único. Olha, eu vou te falar uma coisa, Baba.
E todo dia eu sou, falo assim, o universo me surpreenda todos os dias, eu quero aprender todos os dias. Que legal. Recentemente eu tive aqui no Centro-Oeste, o Centro-Oeste é riquíssimo, gente. Pô, eu tive agora em Mato Grosso, e conheci músicas, ritmos lá que eu nunca ouvi falar, do povo mato-grossense, tá, de Cuiabá, no interior, meu filho. Regionalidade ali é Fui lá forte. fui lá pra Rondonópolis, né, fui falar sobre dar palestra de uma feira chamada Batuquê, né, uma feira totalmente de axé, de foi. É isso, é Foi, interessante. foi. A gente pergunta, é o Batuque lá do Sul? Não é do sul não. É um lugar que eu tô doido pra ir pra conhecer, explorar um pouco mais o sul. E foi uma feira afro em Mato Grosso. Olha, que legal. Batuque, inclusive, eu tô com uma camisa deles aqui, ó. Olha, que legal. Batuque, um beijo pra galera lá de Rondonópolis. Foi uma experiência muito boa e eu consegui ver uma diversidade. Eu falei, gente, como é que pode? No centro-oeste do nosso país. Eles me mostraram um ritmo lá, gostoso, tocado com uma viola lá. E eu falei, meu Deus, isso que coisa boa, que rica, do meu lado praticamente. E a gente não conhece, né? Eu, Se torna invisível, né? Uma coisa que é natural. não, você vai aqui no Goiás Velho, cara, você é um universo ali dentro. Universo. E aí, já que a gente já enveredamos para esse cenário do multicultural, de repente você se enveredou pelo instrumental, coral, orquestra, Uhum. daqui a pouco, Estados Unidos, como é que foi essa história aí de criar esse coral de repente e de envolver com esse universo aí do soul, dessa questão negra americana? Rapaz, vou te falar uma coisa a você. Foi muito da infância da década de 80, porque assim, quem não foi a criança da década de 80 que não ficava vidrado nos clipes do Michael Jackson, Thriller, Billie Jean. Nossa. Pô, aquilo, aqueles filmes de terror, né, aquelas coisas loucas lá. A gente ficava com medo daquilo, se escondia, mas ficava, pô, que coisa gostosa, né? A batida de ouvir, você ficava com medo dele, né? Mas assim, e eu fui criado nesse universo, né? Eu lembro dos meus tios ouvindo Stevie Wonder, Michael Jackson, Jackson 5, Donna Summer. Então, assim, ouvindo essa frequência nossa, Commodores, né? Commodores, Wet and the Fire, Wet and né? Fire. Pô, então, assim, a gente vai crescendo ouvindo essa galera. E é impressionante. É como eu digo, são sonoridades vindas das diásporas que se conectam com aquilo que está dentro de você. Então, assim, você pode ser o que for, cara. Você pode estar no sul do Brasil, esteve ouvindo música clássica, clássica europeia. Mas se você é um negro, você ouviu um James Brown, você vai balançar a cabeça e falar assim: opa, isso aqui Me encontrei. me contei. Então, Não tem assim, como. não tem. Então, assim, não tem como. pra A onde música correr. chama, a batida, o ritmo chama. Chama. Engraçado, eu vi um documentário do produtor chamado Keith Jones, que foi produtor do Michael Jackson. Sim, Ele tem um documentário dele na Netflix, que ele estava dando uma entrevista em uma rádio, um programa parecido com esse, e ele falava assim: o que é que você acha do hip hop, do rap e tal, não sei o que. Eu falei, cara, resumindo, tudo isso que a gente ouve, tudo é África, irmão. Tudo é África, tudo se conecta. Então é isso é tudo África, não tem para onde correr. Você vai se conectar, você vai. E isso foi comigo também. Foi comigo também, sabe? No decorrer da vida, a gente vai se encontrando, se conectando com essa música norte-americana, com a batida mais soul e tal. E aí eu lembro que em 2002, eu estava lá em Salvador, recebi uma ligação de uma produtora que morava em Virginia, New Jersey, alguma coisa assim. E ela estava indo a Salvador com um coral de norte-americanos, de negros norte-americanos, para fazer um show, um espetáculo no Pelourinho. E aí eu fiquei assim, meu Deus, isso é a oportunidade da vida. E aí eu falei assim, cara, se tem como você conseguir uns músicos, de produzir e tal, eu te mando o repertório. A gente tá indo ser músicos, a gente precisa de uma banda aí. Você forma essa banda pra mim? Forma. Você consegue arrumar tudo certo? Consigo. Cara, eu fui, fiz, ensaiei. Quando a banda de coral chegou, cara, eu tocava, me arrepiava do início, meio fim. Eu falava assim, meu Deus do céu, parecia que eu tava no filme de mudança de hábito. Isso ia te perguntar. Foi uma loucura aquilo ali.
Infelizmente, na época, eu não tive registros, porque era uma época que, para você ter uma câmera, né, um celular que não existia. Nossa, não existia. Então, enfim, mas Não era popular como marcou. hoje. Não, não era, não era. Hoje eu estaria com esses stories aí gravados. Olha que lindo. Mas foi uma experiência muito boa. Eu sempre tive esse contato, né, com artistas de norte-americanos, sempre tive. Engraçado, eu nunca tive na América, Você nunca teve? nunca tive lá, mas tenho muitos contatos lá e tenho muitos artistas que me conectam de lá, de vice-versa. E eu sempre me conectei com esses artistas lá. Eu acredito que é um outro lugar que quando eu chegar, vai falar assim, poxa, tô em casa, né? É tanto do Mister vem até essa influência, né? Fala, porque, né? As pessoas acham que eu já tive lá, que eu já morei lá, mas não. Engraçado, eu já trabalhei com artistas de lá, várias conexões, já tive vários contatos com eles, mas nunca tive a oportunidade de ir lá. Não foi porque não faltou outra oportunidade, né? Mas acho que foi o tempo certo, né? A hora certa. Ah, não tenho dúvida É. disso. Você acha que foi a partir dessa experiência com esse coral que surgiu em você essa outra vertente multifacetada deste artista, já que de repente você estava só com a parte do músico instrumental, né? E de repente você fazer uma produção dessa envergadura começou a despertar em você esse lado da gestão da música como produtor? Pô, que legal, verdade. Eu já estava já me inclinando para isso naquela época. E é porque é o seguinte, eu já fazia isso já em uma banda que eu tocava lá em Salvador, chamada Atlas do Rei. Um abraço pra galera da Atlas. Acho que a banda nem tá existindo mais, mas foi uma escola também, porque assim, eu era sempre um músico, mas eu sempre gostei dos bastidores. Sempre gostei de ver o que é que tá rolando e tal. Via camarim, via palco, sempre gostei de ver essa forma, porque eu fui criado assim. Eu lembro que eu gostava de ver como é que montava a bateria antes do show e tal. Gostava de ver esse É ambiente, curioso, muito né? curioso, muito curiosa, né? E aí, eu comecei a entender um pouco dessa questão da produção executiva e tal. Beleza, comecei a estudar, como escrever o projeto. Eu lembro que eu fiz um tempo, eu já estava bem apto, né, bem esperto na questão de informática. Eu lembro que eu fui fazer alguns trabalhos, assim, uns bicos copiar projetos para um amigo meu. Naquela época eu tinha 19, 20, 21 anos, assim, bem novinho. E aí eu comecei a entender, eu falei, que negócio legal isso aí, cara, que negócio massa. Mas só que em Brasília, já em 2006, 2007, com um trabalho também de banda e tal, e eu comecei já com montar, olhando com uma outra visão, com um olhar de produtor, e comecei a procurar estudar sobre isso. Aí era muito difícil naquela época em Brasília. Hoje não, hoje está mais fácil. Hoje, inclusive, tem vários cursos de capacitação aqui em Brasília, tem vários projetos. Mas em 2006, 2007, 2008, Muito incipiente, tudo muito original, muito muito iniciante, né? iniciante, você não tinha que ver alguém de fora. Tinha que exportar. Então eu fiz, todos os cursos que eu fiz naquela época foram de pessoas vindas de fora. Producer foi de produção técnica de shows e eventos, o cara que fazia a organização da Réveillon da Virada Paulista, da Parada Gay. Gay não, na época. Na época era Parada Gay, né? O nome era Parada Gay, mas hoje é Parada LGBTQIA+. Mas o nome antigamente era Parada Gay. Né? Mudou, né, o nome, né? Mudou. Então, assim, o Réveillon da Paulista, a Parada LGBTQIA+. E sempre grandes produções, né? Porque o universo de pessoas que comparecem, isso é muito não, eles tinham essa expertise, né? Então, assim, se montar a Réveillon da Paulista, gigantesco, com detalhes, assim, surreais, né? Então, assim, e na época, foi onde eles vieram. Aí eu lembro que teve também na época de produção cultural de Minas, que tinha um livro dessa grossura da batalha, assim. Cara, e eu fui estudando com essa galera, estudando como elaborar projetos. E sabe, passei anos estudando isso, anos. Até chegar em 2012, que eu falei assim, poxa, agora eu vou inserir meu primeiro projeto na Secretaria de Cultura. E aí, legal, ou seja, você buscou a formação, participou de tudo isso, só de escola, né? Tenho certeza que você pegou pessoas aí de alto pilate. Fiquei 5 anos aí estudando, entendendo, tipo assim, poxa, como bater na porta e como saber solicitar as coisas. E foi quando eu cheguei em 2012, e mesmo assim em 2012, eu terceirizei, foi uma coisa que na época eu não tinha, estava muito neófito, ainda terceirizei, inclusive não me dei muito bem nessa terceirização,
para uma produtora que já era mais, tinha uma expertise e tal. E aí eu fui entender do lado dele como é que funcionava também. Aí realizei meu primeiro projeto em 2003. Pedágio, né? É, O pedágio da aprendizagem. sofri um pouquinho porque assim, é, poxa, a gente não entendia todo como é que movimentava o sistema dentro da ferramenta, né? Do mecanismo público. A questão de prestação de conta, de muita coisa, né? Mas eu já estava fazendo alguns eventos esporádicos, assim, por conta própria. Então, assim, eu fiz um workshop na época com um baita de um professor de canto no Teatro da Praça, no Taguatinga. Fui fazendo workshops, realizando, trouxe na época, trouxe também o percussionista da Ivete Sangalo, o Cara de Cobra, para fazer workshop de percussão. Então, assim, eu fui me especializando em eventos aqui. Porque você já tinha um contato com o que faz lá de fora das pessoas, você Sim. sabia que era mais ou menos o universo que transitava aquilo que você já estava ambientado, né? Sim. Aí foi buscar alguém daqui, encontrou personalidade para você viabilizar as coisas, né? Foi, e aí eu comecei a me especializar, e aí comecei a me especializar durante esse tempo todo, e criei essa formação e me descobri como produtor, não só cultural, mas produtor executivo de bandas e artistas, potencializando outros artistas, encaminhando, fazendo gestão de carreira. E em 2024, eu dei o maior pontapé, assim, na verdade foi uma das primeiras grandes realizações como produtor. Realizei um projeto a nível nacional, né? Eu visitei sete estados, levando capacitação para artistas iniciantes, e foi maravilhoso. Eu vi as dores de cada um deles, é muito parecido, todo mundo a mesma dor. Nossa, interessante. Você idealizou um projeto, aí foi através de algum edital de O cultura. edital de cultura inclusive, mandar um beijo pro pessoal do Bora Cultura Preta, que faz e realiza a Feira Preta, né, em São Paulo. Beijo pra Adriana, beijo. Foi muito legal, fizeram parceria junto com a Ambev, onde a Ambev fez o fomento, né, patrocinou esse projeto. Então eu fiz o Music Business Experience. Music Business Experience. É, Certo. O foco era descobrir talentos? não, o foco era capacitar Capacitar os talentos. capacitar os talentos. E como é que era isso? Você definiu 7 capitais? Como é que 7 foi capitais. isso? Mas foi definido como? Você, feeling, direcionamento? Como é que Não, foi isso? foi feeling e também um pouco de estratégia, né? Eu olhei. Quais foram? Pode falar? Posso, claro, sem problema algum. Eu olhei as minhas métricas, nas minhas redes sociais. Ah, legal. Você vê a sua audiência, você vê, poxa, depois de Brasília, qual lugar que eu vou ter mais voz? Eu preciso fazer em Brasília. Aí fui vendo, né? Aí tinha lá no mapinha Salvador, lógico. Tem pra onde correr. Terra Terra Natal. Natal. Aí tinha lá Salvador, Rio, São Paulo, Fortaleza, Manaus. Aí eu fui, pô, então esses Esses são os grandes centros, né? centros. Aí Culturais que a gente tem. foram esses lugares, outros lugares que eu descobri no meio do caminho, tipo Recife. Eu não sabia que Recife, cheguei em Recife, eu tava com uma audiência assim grande, inclusive foi uma das melhores edições, foi em Recife. Pô, Pernambucano, meu país, Pernambuco, vice? Vice. Bolo de rolo. Bolo de Nossa, eu trouxe uma caixa. Fala não, quando eu vou pra lá, meu filho, eu tenho que voltar com encomenda. Se eu não fosse, eu dizia nada. Que lugar, parece. Fantástico. Que lugar, parece que o povo lá é de outro planeta, né? O povo São lá duas é capitais no Nordeste, é Salvador e Recife, cara. Salvador, Recife. Não tem como. Você chegando e tem um acolhimento fora do normal. Eu, provavelmente, sempre fui muito bem acolhido pelas duas, sim, né? Sim. E aí eu fiz essas 7 capitais, fiz Brasília, comecei com Brasília, depois fui para Rio, Salvador, São Paulo, Manaus, Recife e Fortaleza. Fortaleza, olha que Fortaleza. legal. E como é que se dava a execução do projeto em cada capital? Porque aí você tem o roteiro padrão, você já tem definido um conteúdo, né? Sim, Uma programação, como é que era? Tinha conteúdo. Independente da capital, como é que era isso? Não, eu entrei em contato com espaços culturais que viabilizam essa questão de formação para os artistas. De forma gratuita. Foi tudo de forma gratuita. Sim. Então, assim, aqui eu fiz um instituto chamado Mãos Solidárias, lá no Sol Nascente. Aí, em Salvador, fiz na casa do Lodum, do Pelourinho, que me recebeu com o filho. Nossa, que legal. Né? Não, Pingo, vem pra cá, não sei o quê, pelo amor de Deus. Faz aqui, você é da terra, tá, vem. Foi maravilhoso. Lotou lá, foi bom demais. No Rio de Janeiro, eu fiz no Afro Reggae, no Vigário Geral. Foi, assim, uma experiência única, cheia de emoção, né?
cheio de emoção, eu tava tendo um conflito entre ali, pessoal de Caxias, Meu né? Deus. Né? E eu tenho um tio que mora no Rio, pelo amor de Deus, menino, você fica quieto aí, não sei o que. Eu falei, não, tio, tá de boa. Não, eu ia, entrava na comunidade, Eu sempre tô vindo pra paz, eu sou o pacificador eu sou do negócio. pacificador. Eu entrava e saía nas comunidades, gente com representante do lado do Afro-Reg, e que me recebeu. E vou te falar, aí que vem o fruto de você ter nascido e criado em Salvador. Aí nessas horas que você fala assim, pô, agora valeu a pena. Porque eu cheguei lá e falei assim, pô, eu tô num bairro que eu nasci, é a mesma coisa. Olha só. Mesma coisa. Eu quase olhei assim pra você, maninha, desce aí. Assim, tô em casa. Lógico que tem outra uma vivência, tem outra conduta. Eu acho que dizer uma coisa pra você, mano. Eu fiquei mais seguro lá do que em Copacabana. Me Olha senti mais só. seguro lá do que em Olha só. Copacabana. Olha que revelação que você tá falando, né? O acolhimento, né? Porque é o seguinte, dentro da comunidade, mano, existe uma lei e você não é pra mexer, não mexe. Você tá louco, não vai fazer nada com esse cara aí, não. Entendi. Não, já tá autorizado aqui. Não, o pessoal do Afro-Reg tem toda, né? Conexão, né? Isso é tudo. Você, ó, vai, durante 3 dias, tá vendo aquele rapaz ali, ó? Durante 3 dias ele vai estar vindo aqui, dar palestra aqui e tal. Ok, não, que é isso? Que é isso? Já foi. Fala, parceiro. É nóis, estamos. A missão dada, a missão cumprida. E aí eu fui fazendo em comunidades, assim. Fui lá em São Paulo, eu fiz dentro da casa da Casa Preta, né? Casa Hub Preta, que hoje é alguma coisa de embaixada preta, né? Muito bom, uma vivência muito gostosa. Em Manaus eu fiz de um lugar mais elitista, um pouquinho assim, diferenciado. Porque em Manaus também é brinquedo, não. Tem Lá, é brinquedo. É um negócio lá, né? Diferenciado, mas uma casa que me acolheu com muito carinho, muito carinho, da Ellen Fernandes, né? Casa Cultural Amazônia. E é um lugar muito acolhedor, uma menina guerreira que faz cultura lá, muito legal. Mas é um lugar mais diferenciado, né? Tem um outro poder aquisitivo, mas foi um lugar muito bom, né? E em Fortaleza eu fiz na periferia, né? Na periferia mesmo. Tanto que as pessoas, quando falaram, ó, eu vou fazer Fortaleza em tal lugar, esqueci agora o nome do bairro, eu falo assim, ih, rapaz, sério, você vai pra lá, velho, cuidado, não sei o quê. Eu falei, Olha só. mas eu não senti tanta tranquilidade, tanta paz, enfim. E eu em Recife também fiz em uma comunidade. E é até legal, porque quando você faz cuidado com esse bairro, mas não são essas pessoas que eu quero atingir. São para essas pessoas que eu tenho que mostrar o caminho. É isso. Porque quem já está num caminho elitista já sabe. Já tá mais tranquilo. Lá não tem que atingir quem tem a dificuldade para saber fazer essa versatilidade, como saber agir para conquistar o espaço, né? E olha só, eu colhi nos frutos, é isso que eu tô falando. Quando eu terminei essas atividades, eu não fiz ouvintes ou pessoas que só vão assistir minha palestra. Eu fiz amigos. Amigos que hoje me ligam, me falam, vira e mexe, ontem me liga, já fui convidado para outros lugares, através de pessoas que assistiram a minha palestra lá. Sabe? Então, assim, já fui indicado, indiquei, ajudei outros artistas lá. Teve artistas mesmo lá que, com dicas, insights que eu passei, já conseguiram até fazer apresentações em stands do Rock in Rio. Em eventos. Então, assim, você vai frutificando. Ou seja, esse feedback comprova para você que você cumpriu a missão com aquilo que você queria com o projeto. Foi maravilhoso. Então, Fantástico. foi um dos melhores projetos como produtor. E eu estou caminhando, graças a Deus, para fazer outros, né? Tem feito os outros trabalhos. Eu lembro, ano passado foi um ano um pouco mais devagar em relação a isso, que eu fiz mais coisas locais. Fiz locais. Então, assim, eu fiz um projeto, comecei um projeto no finalzinho de 2024 e 2025 quase todo trabalhando em um projeto institucional aqui chamado Comunicador do Futuro, onde a gente já fez, sei lá, uns 10 ou 12 satélites, eu não lembro quantos satélites eram. Mas eu acho que hoje tem 33 ou 35. Nem sei quantas satélites tem. Eu sei que eu já fui todas aqui em Brasília, todas. Todas. E assim, formei e eu estava dando aula de gerenciamento de redes sociais. Olha que legal. Uma área que eu trabalho, que eu sou formado em marketing digital pela Faculdade de Anguera. Então, assim, pela minha expertise dentro das redes sociais, que foi um outro universo que abriu para mim, onde as pessoas conhecem muito o meu trabalho dentro das redes sociais. E aí eu fui formar também outras pessoas como trabalhar nas redes sociais.
Foi uma experiência gostosíssima. Gostosíssimas aqui, né? Eu agradeço ao Instituto Abraço, à Rede Solidária, pelo convite. Foi onde aqui eu fiz trabalho com meus amigos lá, DJ Chocolate, um famoso aqui né, DJ Chocolate, uma celebridade aqui dentro da rede. Meu parceiro também, a gente formou muita gente, foi muito bom. Foi muito legal, foi uma experiência de quase 1 ano e meio aqui em Brasília. Nossa, virou itinerante, né? 1 ano e meio. Sim, é. Geralmente os projetos de vocês são curtos, né? Aham. Para ter um feedback rápido, executivo, vai Sim. entrando no outro, vai entrando no outro. 2022, desde 2022, depois da pandemia em si, eu comecei a fazer esse trabalho de palestras aqui em Brasília de forma itinerante. Aí dei uma pausa e tal, e aí voltei em 2024 com esse projeto das redes sociais, dando aula de Esse é bem gente. interessante. Foi muito legal. Até porque é o caminho, né? E isso se potencializou com a própria pandemia, né? Uhum. Porque era um canal de comunicação que a gente tinha, né? Sim. E as pessoas tiveram que saber se desenvolver dentro desse nicho, né? Sim, sim. Isso é muito Foi muito bom, foi muito bom. É onde se conecta com pessoas olha só, Brasília em si já é um celeiro, né? Uma pluralidade assim incrível. E eu lembro que em cada gente, incrível que pareça, tá? Você que não mora aqui em Brasília, você acha que Brasília é só o plano piloto, esplanada, tal, os ministérios, não é isso. Brasília tem uma diversidade assim incrível. É engraçado que cada satélite que você vai, existe uma energia diferente, um clima diferente. claro. As pessoas são diferentes. Você vai chegando mais no plano, as pessoas são mais secas, né? Mas você vai pra lá, pra Samambaia, Riacho Fundo 2, Vai pegando você essa vai mais periférica, né? periférica, você vê a galera mais sorridente, mais alegre, Acolhedora. acolhedora. Um lugar que assim, eu fiquei assim, meu Deus do céu, que lugar diferente de tudo que é São Sebastião. Meu Deus do céu, eu cheguei em São Sebastião e falei assim, que negócio Brasília, né? Brasília mesmo, sabe? Então você vai conhecendo os lugares, né? Enfim, é muito gostoso. Brasília tem essa coisa boa, né? Dentro do universo da música, já que, como eu falei, gente, ele é multifacetado. Ele, como artista, transita em todos os nichos possíveis que a cultura pode trazer. Mas dentro do mundo pegando um pouquinho desse universo da música que você transitou durante muito tempo, você sentia barreiras diferenciadas para você como negro para acessar o que você precisava? Sim, como a gente respondeu lá no Pinga Fogo, eu. Sim, sim. Dependendo dos lugares, dependendo dos lugares, das pessoas, assim, acaba se tendo essa dificuldade, sim. Não vou mentir. Não é. Por mais que você seja influente, ou você tenha alguns contatos e tal, tem algumas coisas que você tem que se submeter, baixar a cabeça. E uma coisa que dificultou muito o meu trabalho, nesse processo que é muito comum para outros, não, você tem que fazer o network. Não, eu faço network. Mas chega uma hora no network, eu falo assim, que é uma coisa que eu não. É difícil eu fazer. Eu prefiro receber pelo meu mérito mesmo, com o tempo. Pode até demorar. Para alguns aceleram. Mas, cara, você nunca mais vai me ver bajulando. Bajulação, sabe? Não, não é verdadeiro para mim. Então, tipo, eu te conheço hoje. Pô, Bala, você é um cara que é presidente, não sei, de uma multinacional, tal, não sei o que, eu vou estar lá, pô, e Bala, como é que você tá, meu amigo, tal, e não sei o que, ficar puxando o saco, pô, não dá, velho, eu não consigo ser assim, não consigo. Aí, uma fala assim, pô, é um déficit seu, pô, se for, acabou, eu tô assumindo, mas eu não consigo. E eu percebo que alguns têm facilidade, tem pessoas que têm pouca habilidade, pouco talento, e consegue chegar a outros lugares um pouco mais distantes, melhores do que o meu, por ter essa Por outro viés, por né? outro viés. A gente sabe que existe essa questão da bajulação. Eu falo assim, meu Deus do céu, como é que pessoa tal não tem a capacidade que você tem e tá ali naquele lugar? Eu falei, irmão, ele usou os caminhos dele. Acho que assim, de pessoas que não têm raízes, que não têm, às vezes, até um caráter, né? Não acaba, só chega lá. Consegue chegar. Agora, se vai ficar, é outro papo. Eu prefiro andar É a questão da competência, né? Tem que da mostrar pra que veio, competência, né? mostrar para que veio. Eu prefiro Uhum. ir no meu tempo, no meu meio, conseguir me conectar com as pessoas certas e trabalhar da melhor forma e chegar, me estabelecer e falar assim, pô, aqui é meu lugar. Falei, pô, quando eu chego nesse lugar, eu mostro para que veio. Aí sim, as portas se abrem, e aí fala assim, poxa, não, esse cara tá aqui por mérito mesmo. Pô, o cara não tem pra onde correr. Vale a pena. Então, assim, do que usar de outros artifícios. Então, assim, tive várias dificuldades,
por não estar fazendo desse meio de bajulação, e por usar essa lógica minha, sabe, de usar mesmo essa filosofia de ir caminhando a cada passo, um dia de cada vez, sabe, mas chegar lá e chegar e falar assim: "Poxa, eu mereço estar aqui". É a melhor sensação do Você mundo. conquistou Eu isso. mereço estar aqui. Entendi. Eu mereço estar aqui. Então, assim, poxa, quando eu tô num evento, assim, ele fala assim: "Pô, cara, Mister Pingo, ó, chegou minha pulseirinha VIP e tal, camarote, pá, não sei o quê". E aí eu falei: "Cara, sabe onde". Ano passado rolou isso. Eu fui convidado para ir lá assistir e participar do Detal, né, que é a mesma Uhum. indústria, da mesma do Rock in Rio. E quando eu cheguei lá, quando tinha um espaço separado pra van me pegar, me levar para o evento, me trazer pra, sabe, me dar um lugar, exclusivo, eu falei assim: "Cara", quando eu vi o show de outro Outro ângulo, outro né? ângulo, não desmerecendo lá os Todo. efeitos especiais, mas assim, eu falei assim: "Poxa", aí que vem aquela coisa de você olhar pra cima, não é tipo, e falar assim: nariz em pé, não, eu falo assim: "Poxa, eu mereço estar aqui, cara". É que Eu vocês fiz veem a por onde. valorização dessa história. É o que você comentou há É. pouco, é. É isso, de você ver o fruto e falar assim: "Poxa, aquela atitude que eu fiz há anos atrás, frutificou nisso aqui. Isso vale a pena, isso está sendo feito com mérito, com, sabe, com dedicação, com validação", sabe. Quando você é validado, quando você vê, assim, seu projeto tá lá, assim, aprovado, ou quando você recebe uma ligação e fala assim: "Poxa, seu projeto foi passou". Pô, aí você fala assim: "Poxa, velho". Várias dedicações, várias renúncias que eu fiz de estar com amigos, de Uhum. estar com a família, de estar com a minha filha, de estar, sabe, então assim, de você estar ali perdendo noite trabalhando e falar assim: "Poxa, valeu a pena", né. Então assim, eu tenho algumas músicas que são muito ligadas a essa frase e essa filosofia de vida. Uma é da Cidade Negra, fala assim: "Você não sabe por onde eu caminhei pra chegar até aqui". Aham. Você não Você sabe. sabe o tanto que eu caminhei pra chegar Chegar até aqui. aqui. E outra é do Djavan, que é Esquinas. Só eu sei as esquinas que eu já passei. Cara, Passei. quando eu escuto essas músicas, me traz uma reflexão e falo assim: "Poxa, só eu sei aonde eu passei, cara". E olha, você trouxe 2 referências da música popular brasileira totalmente distinta, né. Pra você Sim. ver como o gosto dele é eclético, hein, gente, é bom saber disso. E aí, agora uma curiosidade que me deu de você falando isso. Primeiro, eu concordo com você que no General, a gente ter o reconhecimento pela própria caminhada tem um outro sabor, né. E Você aquela história, você comparar: "Caramba, eu tô aqui, tô me pegando", ou seja, mas não é deslumbre, eu mereço estar aqui. Você mesmo reconhecer isso e se valorizar se por isso, né. valorizar por isso, você vê um podcast lindo como o seu aqui, o AfroPod, você vê a estrutura, você vê a equipe, você vê, sabe, eu falo pra você, eu falo, a gente a gente tá com o microfone Shure, cara, a gente tá, sabe, é outro nível a parada. E você vê todo o acolhimento, toda a energia boa, e você fala assim: "Poxa", e as pessoas olharem e vão falar assim: "Ah, não, Abra, não". Não, cara, o cara tá aqui pelo trabalho, pelo esforço, sabe, as conexões que fluíram no decorrer do tempo e estão aqui para fazer o trabalho, pode estar fazendo esse trabalho, sabe. Isso e faz com alegria, faz com energia boa, porque realmente teve esse processo, as pessoas não sabem os bastidores, É. sabe, o problema das pessoas, sabe qual é? Às vezes não conhecer, às vezes, o lado B de todas as pessoas. Todas as pessoas possuem um lado B, que às vezes o A fica visível, né, É mas o lado a a evidência. evidência, mas o lado B que a pessoa tá lá, rapaz, existe uma coisa, só quem conhece aquela pessoa é o travesseiro dela, né. É verdade, É onde ela bota a cabeça todos os dias, é verdade. né, coloca lá seu ori todo dia, né. Ah! Coloca lá seu ori todos os dias e vai, sabe, e entendendo e flutuando e sabendo onde tá e saber o que que vai acontecer, as suas preocupações, suas lágrimas às vezes, e aí as pessoas falam assim: "Ah, não entende, é aí que mora o segredo das coisas, é ali que mora o segredo". Isso é verdade, porque as pessoas só veem as quedas, mas não vê o que levou a caminhada que eu percorri, né. Não, Isso é com certeza. Eu falei verdade, assim: "Não, é como esse cara verdade. como apareceu assim do nada, velho? Esse cara não surgiu assim do nada, ninguém nasce do nada, velho. Que ninguém vem aqui do nada". Isso é verdade, ninguém me pronar, todo mundo tem propósito e legado, e esse é que faz a diferença. É. E você tocou um nome muito fundamental pra gente, que é da filosofia de Orixá, Sim. Ori, que Ori? vai representar a cabeça, mas você sabia que Ori não tem religião? Por Não.
Porque Ori, enquanto significado filosófico, ele representa a essência divina que habita cada um de nós e que traz a sua predestinação. Então, independente se você é de orixá ou não, todo mundo Sim. nasce com Oru, porque o Deus é um só. Sim. Muito bonito você trazer isso pra gente. Obrigado. Tá Claro. mostrando o tanto que você busca conhecimentos. Bem legal. Falta, Parabéns, muito feliz com você. Uma curiosidade minha aqui. Você veio de um projeto que você explica aqui, eu fiquei super animado, né? Gigantes, 7 cidades, 7 capitais gigantes no país. E qual era a frequência deste público que buscava estar com você? Olha só, teve cidades que teve uma frequência muito boa. Eu vou destacar aqui Recife, Manaus, Salvador, São Paulo e Rio, tá? Fortaleza teve uma questão realmente, Fortaleza e Brasília, incrível que pareça, teve a questão de eu sentir um preconceito social, um preconceito local. É isso que eu ia te perguntar agora. Então você já respondeu. É, Teve um preconceito. Teve um preconceito assim, tipo assim, aqui em Brasília mesmo, pô, velho, pô, massa, legal esse projeto da Mr. Pinto. Pô, você vai fazer lá no Sol Nascente, velho? Ah, vou não. Olha só. Eu vi gente falar assim, não, Sol Nascente. Pô, por que você não faz aqui no plano, velho? Então assim, pô, Sol Nascente, né? Porque o projeto, na verdade, ganhou ênfase e ganhou notoriedade, ganhou apoio por justamente a primeira fala que eu vou fazer, iniciar dentro da maior favela da América Latina. Nossa, isso aí era um boom para ter sido aqui, com certeza. Entendeu? Então, assim, Brasília. os pareceristas do projeto falam assim, pô, esse cara vai dar visibilidade à maior favela da América Latina, a gente quer estar com ele. A gente também quer ser visto. A gente quer estar lá com ele. Sabe? Então, assim, a nível empresarial, tal, de marketing e tal, de como um produto, pensando como produtor cultural, eu não estava errado. Agora a questão, assim, o público, infelizmente, ainda existe essa questão do preconceito social, né? Eu senti isso em Fortaleza e em Brasília. Nos outros estados não, mesmo em lugares que tiveram, mesmo no Rio de Janeiro, a galera do Rio de Janeiro sabe andar no Rio, né? Quem é do Rio sabe andar, então, tava em casa, né? Mas assim, você vê Salvador lotado, ponta a ponta, todos os dias. Mas, infelizmente, aqui sofri essa questão. Então, teve um público bom, realmente, nesses estados. Infelizmente, em Fortaleza e Brasília, não teve essa retorno tão Entendi. Tão intenso. maciço. Entendi. E você que já tem essa expertise agora de mexer com a questão de digitais, de tudo e tal, sendo hoje produtor cultural de uma instituição negro, como que você vê hoje pessoas com seu perfil, se tem facilidade ou não para acessar a mesma coisa? Existe alguma barreira de você ser negro para acessar isso ou não conta? Não, não. Não conta porque, assim, dentro dos trâmites, lógico, dos trâmites de editais, pelo contrário, inclusive, tem alguns, a maioria deles, todos eles, inclusive, são de facilitadores para o público negro, inclusive. Opa, Né? maravilha. Tem lá as autodeclarações, né? Se você é realmente negro, tem as cotas, lógico. Recentemente, eu vou pela primeira vez executar um projeto pela Fundação Palmares. Pela Palmares? Um beijo lá da galera da Fundação A Palmares. gente faz um podcast, a gente tá parceiro com a Palmares, Que legal. Diálogos com Consciência. Tivemos o primeiro episódio agora em Novembro que Negro, o legal. presidente da Palmares, e o João, João, você conhece, é fantástico ele. Né? Então, assim, assim, existe todos os órgãos que idealizam esses editais, tanto da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, como o Ministério da Cultura, todos eles têm, lógico, assim, ferramentas que dão que potencializa o artista negro. Todos eles, todos eles. Agora é o seguinte, o que realmente, às vezes, a gente tem que entender que é realmente a falta de capacitação desses artistas. O artista sonha muito. Sonha pra caramba, mas o sonho às vezes fica muito lá na atmosfera de cima, então tem que botar o pezinho no chão. É a pipa querendo voar e você tem essa linha para puxar para terra. Botar pra terra e falar assim, Entendi. poxa, com quem que pode trabalhar com o meu projeto ali? Quem pode escrever? Quem pode ir lá e ler o edital, escrever tudo, botar os documentos, fazer tudo que tiver, né, necessário para poder pleitear essa vaga.
Assim, mas hoje não vejo essa dificuldade não, pelo contrário. Então, na verdade, não tem uma burocracia, não tem uma questão racial, o que Não. existe é uma questão de burocracia técnica, né? Sim. Técnica, que as pessoas têm que realmente estudar, irmão. Não E tem hoje eu outra vou te falar, forma. hoje está muito mais fácil do que na época que eu comecei. Mas A gente tem o chat GPT, gente. Pelo amor de Deus. Eu tenho um dos projetos que eu estou escrevendo esses dias aí. Pô, o chat GPT está sendo co-produtor comigo. Porque eu trabalho, eu sou eu equipe, tá, gente? Eu equipe. Aí eu escrevo os projetos, pô, idealizo, pô, eu vivo no mundo dos sonhos. O artista idealiza os sonhos, né? Eu falo que o Mr. Pingo idealiza os projetos. E o Walter, pum, senta e fala assim, Opa, é, cria a forma. o Mr. Pingo é o aquariano, que se alisa, Adorei, o aquariano tá ali que no tá mundo ali das no mundo das ideias e ideias, tal. artista. Aí vem o meu ascendente, o virginiano, o Walter. Opa, e Pô, materializa. bora aqui sentar, mano. Combinação boa, hein? Aí o virginiano, pô, vê toda a burocracia. Aí vê aí, não, cara, fica. Mr. Pingo, fica na sua aí, não vem pra cá agora, não. Não, você é muito sonhador, você é muito romântico. Ou seja, ele trabalha com o CNPJ e o CPF. É isso, garoto. Perfeito. É desse jeito. Né? Não, porque quem é da arte da cultura tem essa divagação, né? Aí, Do lúdico, lúdico o tempo idealizador. todo. Né? E o artista vive muito nesse mundo de Nárnia, irmão. O tempo todo vai ficar lá. Contemplativo demais, que não padece. Não, tem hora que isso tem que ser, tem que ter. Uma coisa que eu ouvi de um produtor, cara, a gente tem que parar de romantizar as coisas. Você vive muito no romântico. Cara, tem que ser muito. E eu tenho, você vê, quer ver um artista que faz muito bem isso? Ela faz a marca dela, é uma artista, mas ela para se falar, pão, agora é a empresária, que é uma das melhores cases de sucesso, melhores empresárias do mercado da música, chama Anitta. Anitta. Anitta, se um cara for. Meu Deus do céu, ela é muito inteligente. Inteligentíssima, de forma estratégica, tudo ela faz de forma pensada, sabe? Calculada. E ela se envolve com tudo da produção dela, né? Tudo. Então é isso. Então o cara tem que ter Sim, Potá já se envolve com tudo. tudo. Duas você trazeu agora como exemplo, né? Ela é incrível. Ela é, pra mim, um dos cases de sucesso. Não é uma pessoa que eu consumo o que ela produz, não é meu consumo diário, mas a respeito pela sua autenticidade, pelo seu perfil profissional e empresarial dentro da indústria da música. Isso é inquestionável. Bem colocado que você trouxe aí, o exemplo, né? E realmente a gente vê, independente do estilo, mas sim. você vê a profissional, né? A execução profissional, né? E a minha nova, pô, muito pra frente, muito inteligente, muito. Não é à toa que conquistou. É. Estamos aí como esse exemplo clássico. Uhum. Dentro desses últimos anos, dentro dessa parte de buscar talentos, quem que você conseguiu garimpar e opa, achei uma agulha no palheiro, isso aqui vale a pena? Rapaz, eu pegar um exemplo aqui de Brasília mesmo. Uma pessoa que eu trabalhei durante 5 anos, um rapper e DJ chamado Israel Paixão. Um garoto que a gente tem uma amizade fora, né, do âmbito empresarial há de muitos anos. Só que aí em 2018, foi 2017, finalzinho de 2017, eu fui na casa dele, aí no início de 2018, falei assim, cara, eu tô querendo voltar a fazer trabalho de produção executiva e tô precisando de um artista de case para poder trabalhar. Tá afim? Vamos. E aí a gente pegou a estrada, comecei a organizar a vida dele artística, em termos de direitos autorais, em termos de obras, em termos de presença artística. Eu escrevi na época ele num concurso que teve da Rede Globo, Brasil Independente. Aí no ano de 2019 ele ganhou como artista independente. Olha. E aí levei ele pela primeira vez em São Paulo, umas 2 vezes para fazer show. Então, assim, comecei a fazer esse modelo de negócio, entender como é que funcionava essa indústria, juntamente com ele. E ele, para mim, é uma referência hoje. Um baita de um artista, um baita de um profissional da música. Tanto que ele fica, pô, em 2023 a gente fala assim, poxa, velho, eu vou dar um time sobre esse lance que eu vou trabalhar mais com produção cultural,
com projetos e tal, não vou estar mais trabalhando com artistas. Aí, mexe hoje, de vez em quando ele me liga, e aí, velho, quando é que você vai voltar? Eu volto pra cá, não sei o quê. Em breve, Zé, eu volto. Mas assim, mas é um amigo, um parceiraço, um irmão. É muito cansativo, né? São trabalhos São trabalhos distintos. Domingo mesmo eu recebi uma ligação de uma cantora, de um artista aqui, falou assim: por favor, faça a nossa produção executiva esse ano. Falei, cara, não, meu amor, não dá, esse ano eu não vou focar, mas quem sabe no segundo semestre e tal. Porque assim, hoje eu trabalho com produção executiva, eu preciso de ter mais pessoas trabalhando comigo, sabe? De forma integral mesmo, sabe? imagino. Porque não é fácil. Como produção executiva, eu adquiri uma gastrite crônica. Nossa, eu imagino. Com produção executiva a gente vai pegando muito estresse. Aí em 2024, 2024, foi 2025, ano passado, né? Aí eu infartei, Rapaz, mas tudo isso por quê? Vivendo na alta pressão das alta coisas. pressão, Nossa, de projetos, de demanda, de entrega. tem que pensar na E aí eu fiz, senão perde o sentido. fiz angioplastia, Sério? fiz o cateterismo, fiz angioplastia, coloquei alguns states. Olha só. Tá turbinado agora. Turbinado, e assim, mas entendendo que foi um processo, sabe? E aí você começa a fazer uma reflexão da vida e ver que ela é muito rápida, é tudo muito um filme, muito um holograma que a gente vive aqui, tudo muito rápido. E aí hoje eu tô mais com o pezinho no chão, indo a lugares onde eu realmente devo ir. Né? É um evento aqui, olha o evento, vou. É um podcast, vou, babá. Deixa eu ver aqui. Quando eu dei o perfil, eu falei, não, eu vou, velho. Muito legal, você voa. Então, assim, sabe, recebendo os convites e botando na mesa, e vendo que realmente eu posso ir e tal. Acho que as experiências que você contou aí, essa questão é muito forte. É, o pingo é um pingo na história. Ou seja, você tem que realmente ressignificar. Sim. Porque você não pode se perder dentro daquilo que você faz, né? Porque eu acho que a condução desse leme tem que ser seu, não é de quem está sendo tripulado por você. Porque senão você vai na ansiedade do outro e esquece exatamente o seu time. Eu sou uma pessoa que me entrego muito, sabe? Então, assim, eu vivo muito o que o artista quer viver, eu sonho mais do que o artista, inclusive. Imagino. E aí acabo me entregando demais, e isso hoje eu tenho que dar uma policiada mais, né? Ver, segurar mais a rédea. Porque é um trabalho, assim, quem vive realmente de forma íntegra, de forma séria e de dedicação a esse trabalho, é um trabalho que requer muita dedicação mesmo. E hoje você está muito no mundo digital, né? Sim. Como que é isso, você empoderar-se no mundo digital sem perder coerência, sem perder essa originalidade que sempre foi muito peculiar a você? Foi um, eu falo que o meu offline é diferente, não é diferente do meu online. Não é diferente. Quem me conhece realmente sabe que o meu offline. Tem muita gente que vive de máscara, tá, gente? Esses influenciadores aí, cuidado com o que você acha. Chama de influencer. Porque influencer tem que ser, literalmente, sabe? Eu falo que o meu offline não é diferente do meu online. Então, assim, vivências, bate-papo, opiniões, compartilhamentos, acolhimentos, é tudo que acontece no offline é a mesma coisa do online. Então, assim, eu não vivo um personagem. No Mr. Bingo não é um personagem que tá ali online, não. É o cara que tá aqui também no offline, é a mesma coisa. Então as pessoas né, criam uma imagem, tal, falam assim, poxa, cara, quando eu vi você, eu achava que você era assim, né? Pô, cara, que você tá aqui de boa, conversando com a gente, vai trocando ideia, comendo a mesma comida. Eu falei, hello, por favor, né? Não, não é isso. Não. Então, assim, eu percebo que a gente precisa. E é isso que vai. Tanto que eu tenho uma, como é que é? Uma tática, na verdade, que eu faço nas minhas palestras. Hum. Todos os lugares que eu vou, dou aula, dou palestra, eu nunca me apresento por completo no início. Eu só falo malmente o meu nome, como é que surgiu a história do nome e acabou. Foi formado isso e isso, acabou. Aí a gente fica 20 dias juntos, do 3 dias, intenso e tal, a gente vai conversando, e aí a gente troca, acaba uma palestra, a gente sai para um rolê,
vai pra um barzinho, vai não sei o quê. Então, assim, aí fica daquela coisa, né, proximidade. Aí quando chega no final, no último dia, a gente, pô, deixa eu só me apresentar. Aí eu mostro, tá. Aí, ó, papá, os caras, caramba, mano, você já fez isso tudo e você tá aqui com a gente. Por justamente não criar essa barreira, né? Aquela coisa, tipo assim, Se torna acessível. é acessível, não é? E não tô falando, não a coisa meio que clichê da fazer de falsa humildade, não. É porque eu acho isso legal, saudável, pô. Acho que, lógico que no decorrer do tempo eu tenho as minhas limitações, lógico, nem toda coisa que eu permito que as pessoas acessem. Mas, na sua grande maioria, eu recebo, ó, pô, não sei o que e tal, vamos estar junto, vamos almoçar, enfim, em festa de alunos, aluno me chama, professor, tô vendo, eu vi, já sei que é aluno, já foi em algum lugar. Então isso já é comum, então essa coisa do artista, do produtor artista, da coisa online, ela também, ela se junta com a mesma coisa do offline também, é a mesma coisa. Então, assim, para mim não tem muita diferença. Eu consegui conduzir isso, sabe? Consegui conduzir isso porque, primeiro, o que acontece? Da onde eu vim, como eu vim, e de tudo que a escola que eu vim, cara, não me permite usar um sapatinho que é maior do que o outro. Não dá, velho. Não consigo, sabe, fazer um personagem, tipo assim, pô, se eu encontrar com você, tá em um evento, tá Vai ser tá uma coisa, depois. não, tá Ivete Sangalo, tá Gilberto Gil, não sei o que, você passar ali, eu falei, aí você fala: Baba, você me dá tchau, eu falei: oi, não, e aí, Baba, como é que você tá, tal, ou vem conhecer aqui, pô, Ivete, o Baba aqui, pá, pá. Então, assim, é isso, minha rotina, pô. Entendi. Então, é muito comum, então, pra mim não é Não é tão diferente, né? não, Como você não é tão falou, né? diferente, A e não. B caminham junto, independente se é CPF ou CNPJ, né? Sim, sim. O que você vê dentro da sua experiência, já que aí você tem esse feeling bem apurado, a gente percebe, as dificuldades que um artista negro hoje tem dentro da comunicação, de acessibilidade a isso. O que você pode ver, por que não consegue se comunicar com o mercado? Eu não acredito que não consiga, na verdade, às vezes é o mercado, às vezes, que impossibilita que essa comunicação seja ampliada. Então, existe um embarreiramento. Sim, às vezes essa comunicação, às vezes, não é que, não existe dificuldade, porque o negro em si, ele já tem isso no DNA dele, né. Ele fala alto, ele se gesticula, ele dança, ele representa, às vezes as ferramentas, né, de comunicação aqui às vezes, acabam impossibilitando que aquela comunicação se amplie na devida forma, da melhor maneira possível. Então, assim, por isso que, graças a Deus, temos essa possibilidade hoje dessa janela da internet, né? Que o cara que pode pegar o celular hoje Se visibiliza. visibiliza. Então, assim, em coisas assim, tipo assim, você fala assim, pô, é incontestável. Chega uma hora que o próprio sistema, a própria comunicação fala assim, eu não posso, eu tenho que me render a esse talento. Então, assim, você vê pessoas que às vezes conseguem uma comunicação global. Você vê na época da pandemia aquele senegalês que pegava as coisas e fazia assim, só. Lembra dele no TikTok? Ele pega, as pessoas ficam com dificuldade de resolver uma coisa, ele vai lá só pra. Não, resolve aqui, esqueci o nome dele agora. Aí resolve de forma rápida e fala assim, ó, mostra. É isso. É isso. Mostrando Uhum. pra sociedade que é simples fazer. E o cara ganhou uma visibilidade global. O cara tá fazendo propaganda pra Hollywood esses dias, fazendo Velozes e Furiosos e tal. Olha só. E um cara negro retinto, senegalês, e não teve Barreira embarreiramento. Por quê? Porque o talento, a mensagem dele, a persona dele conseguiu fez acontecer. fez acontecer, sabe? Teve uma hora que o sistema falou assim, pô, velho, não dá, velho, a gente Tem que se render, tem que né? se Tem que se render, render, tem que se render. Então você vê assim, coisas assim como, a gente tem um case incrível aqui no nosso país. Chegou uma hora que o sistema teve que se render. Então assim, existe hoje o maior, você sabia que hoje no Brasil existe um negro numa música que foi considerada música marginalizada durante um tempo.
que é o pagode, periférica, música periférica. Pagode é música periférica, que vem das periferias. E aí nós temos um cantor chamado Tiaguinho, que consegue hoje realizar um projeto Tardezinha. bilionário. Não é nem mais é bilionário. Então, assim, o sistema. E eu tive, ano passado, a oportunidade, a convite de uma marca, fazer um trabalho de divulgação lá. E é extraordinário a estrutura que eles têm. O evento, assim, é incrível, de verdade. Aí você fala assim, meu irmão, o neguinho teve que abaixar a cabeça para aquele neguinho lá, irmão. Pretinho quebrando tudo, irmão. Quebrando tudo, uma estrutura assim incrível, gigantesca. Lógico que é aquilo que a gente falou. Por detrás dos bastidores, teve que, não só ele como o Zulu, mas teve que. Eles tiveram que se aliar a outras pessoas para justamente abrirem mais portas. E normalmente essas pessoas, às vezes, nem sempre são negras, são brancas. Sim. Porque o sistema se comunica assim, é assim. É assim, porque assim, um cara que. Pô, o meu tio é dono, diretor de marketing da empresa X. Ah, o meu avô, não sei o que. Tal. Então os caras, pô, mas eu gosto do neguinho. Neguinho é o meu abrigo, meu brother, tá? Vamos lá. Vamos lá. Aí os caras trabalham em parceria. E é assim, é o sistema. E aí acabou entrou num. E aí que o sistema falou assim, poxa, velho, a gente tem que reconhecer, velho. Pô, o Pretinho canta bem. Música boa, é carismático, atrai o público, é do bem. Então vamos fazer o negócio acontecer. E aconteceu, velho. E hoje é um dos maiores eventos de música, de show ao vivo, né, de banda do Brasil. Bateu recorde agora. Total, mais de 80 mil pessoas, né? Você imagina, 7 horas de pagode. 7 horas de pagode. Mais de 80 mil pessoas. E você vê que ele começou a parada, esse rolê, embriatório. Hoje muitos estão copiando aí, fazendo a querer fazer a mesma coisa, mas não consegue. A estrutura dele hoje superou. É um evento, e assim, pô, pra Forbes botar assim a capa, uma capa assim, bilionário, isso é muito empolgante pra gente. E significativo. Significativo. Sabendo até da própria história dele, né? Com a música, né? Sim, e aí, perdeu pra ganhar, né? Ele perdeu pra ganhar. perdeu pra ganhar. O que é a vida, o que é propósito, que é legado, né? Persistência, que é o que você É falou. aquilo que a gente falou, persistência. Uma hora chega. Então você vê, e pra mim, olhar trabalhos como o dele e falar assim, pô, velho, neguinho conseguiu, também consigo. Então isso é muito representativo. Demais. Vira modelo, né? Vira. Por ver aquele sucesso, como você falou. Vira, porque assim, lá fora, a gente tem mais oportunidade de ver esses cases sendo divulgados do que aqui. A gente precisa de trazer mais histórias inspiradoras. A gente precisa de ter mais espaço como o seu, de você trazer pessoas assim que inspiram outros, de falar assim, poxa, velho, eu vi o podcast com o Mr. Pingo lá com o Afropod. Cara, olha a trajetória do cara, o cara chegou, tá, pô, eu consigo fazer, eu tô aqui na periferia fazendo uns projetinhos. Então, se o cara conseguiu lá, eu consigo fazer também. Então, assim, a gente tem que ter essa rotina, sabe? Porque a gente, cara... Dá visibilidade para que as pessoas não percam a vontade de fazer acontecer, porque não tem nenhum modelo de sucesso. Tem vários, só estão invisíveis. Sim, a gente precisa parar de dar vitrine e potencializar novelas de chororô, sabe, de muita lamentação, porque a gente sabe como é que é a dor que a gente passa. A gente já sabe, não precisa mais saber. A gente precisa saber como é que a gente resolve isso agora. Boa. A gente precisa saber como é que a gente chega lá. É a estratégia do caminho. É a estratégia do caminho. A gente precisa hoje falar assim, como é que a gente chega no quilombo? Legal. Como é que a gente chega nesse lugar de acolhimento? Como é que a gente chega nesse lugar de tranquilidade, de paz? Como é que eu faço para chegar lá? Não, vem comigo. Ó, eu peguei tal trilha aqui, tal trilha aqui, tal aqui. Cheguei lá no quilombo. É lá que você tem que ir. Então, assim, a gente precisa ensinar essa galera a chegar hoje. É o cara que tá na periferia, é o cara que tá, sabe, às vezes em outra situação, os caras que estão em sistemas prisionais, é uma pessoa que tá no leito de hospital. A gente precisa dar visibilidade e falar assim, cara, existe sim alternativa, assim, de você viver o melhor aqui nesse plano, de você conseguir um lugar de espaço, de você ter, pô, vai, nada que você... Cara, eu fico feliz, pô, você abre a internet, você olha assim, essa semana eu vi um cara, pô, filho de um cara que era garçom, filho de uma dona diarista,
o cara foi sendo nomeado e assinando como para trabalhar no Itamaraty, velho. Diplomata. Olha só. Eu não sei se vocês viram essa notícia e Olha tal. só. Cara, é incrível. Aquilo ali é de uma representatividade. Vocês têm noção do que é um concurso do Itamaraty para ser diplomata, irmão? São os mais concorridos e Mais dificultosos. dificultoso. São vários níveis, várias etapas, 3 ou 4 para você conquistar. Sim, aí você vê um cara da periferia, negro, chegando lá, irmão. É lindo demais. Eu entendo muito o que você fala, até como você deu esse feedback de Brasília. Poxa, vou fazer o projeto em Brasília, vou fazer lá no Sol Nascente, de repente, um embaralhamento social ou aquela ideia da pessoa criar um contexto diferente do que é a necessidade, né? Sim, Ou seja, você foi aonde era necessário o projeto sim. estar, independente do que era o que a expectativa do outro. Mas na sua visão, eu tenho que desenvolver onde se precisa ser desenvolvido, né? Isso. Agora a gente também tem que abrir um parêntese em todo esse contexto. Existe também muito pela a questão, lógico, da questão da mentalidade social que está se. Então, assim, se você vai chegar em um lugar, as pessoas estão ali, muitas vezes, para apagar incêndio, velho. Estão apagando incêndio. Eles não querem, eles não pensam a longo prazo. Não pensam. Então, assim, tipo, eu vou parar aqui para assistir. Eu falo isso no projeto social que eu estava dando, ministrando de gerenciamento de redes sociais. A gente ia para um lugar, se aí chega lá e fala, tem um curso aqui. O cara, puxa, eu não vou perder meu tempo hoje para assistir ficar 20 dias dentro da sala de aula para assistir um curso e me capacitar para pegar um certificado. Não. Eu quero um negócio para resolver hoje, cara. A minha fome tá hoje. O boleto que eu tenho que pagar é hoje. A necessidade. Quanto é que eu vou receber uma cesta básica? Vou receber uma ajuda de custo? Mas já sempre no curto prazo, né? É muito da urgência. Uhum. Por um lado, eu entendo, realmente é uma urgência, mas assim, as pessoas precisam entender. A gente vive nesse mundo muito imediatista, mas a gente precisa também entender que é o seguinte: as pessoas nessa região, nessa situação, precisam entender também a questão do longo prazo. Então, assim, eu olho para trás e falo assim, pô, o menino que veio da periferia, se não tivesse estudado lá naquela época, não estaria colhendo aqui hoje. Às vezes, quem planta tâmara não colhe tâmara, às vezes. Tâmara demora muito tempo, Muitos anos. muitos anos. Então, às vezes você quer plantar uma laranja hoje, no outro dia não vai ter um pé lotado de laranja. Não é assim, a vida não é. A natureza te mostra que não é assim. O imediatismo não Não funciona. Então, assim, eu vejo também essa lado, dessas pessoas entenderem que a gente precisa entender a questão do processo, entender o processo em si, sabe? Para aí poder colher num tempo hábil, num tempo frutífero. O que você falou é muito claro, mas olha, aí que políticas eu fico pensando, imaginando que a gente encontra essa sua dificuldade, que você bem ressaltou, em vários setores, porque a fome não espera, né? Não espera, pô. A fome não espera, né? Então a pessoa, é difícil ela planejar para médio e longo prazo se hoje a emergência é agora. A emergência agora. Eu acho que, assim, acho que tem que ter políticas públicas no Brasil de processos. Então, assim, se o cara tá naquele estágio ali, dá um mínimo. Uhum. Acho que as pessoas. Se você parar para prestar atenção, tem pessoas que se pegam uma criança na periferia, o que você quer hoje? Quer um biscoito. A gente quer um mínimo de dignidade, velho. Um mínimo. A dignidade. E aí, no decorrer desse processo, vai aumentando os níveis. Pô, sabe, vai dando uma instrução, vai dando capacitação, mas vai dando, poxa, pô, aqui você vai ter uma bolsa diferenciada, uma coisa diferenciada, e vai ajudando A evoluir, né? A evoluir. Porque não dá para você só dar o básico e querer que evolua sozinho, né? Você tem que acompanhar. Como é lá fora, né? Porque a convocação do tráfico, ela tem uma aceitação rápida, porque ela dá coisas imediatas, irmão. Imediatas. Verdade. Imediatos. O cara tá lá, pô, eu tô. Imagina, o cara tá. O menino tá. Não, ouvindo a mãe falar assim, pô, não vá pra ali não é legal, a companhia não é boa, tal, não sei o quê. Aí você vê o vizinho com o mesmo filho da mesma idade, fala assim, pô, velho, você tá aí estudando, pô, já tô ali, tô na biqueira ali, pô, já consegui um tênis, pô, já consegui um celular, e você não tem. A sedução. A sedução é rápida, é tudo rápido. Então, assim, é um processo complicado. E assim, eu não julgo ninguém que vá para escolhe essa questão caminho, esse caminho de fácil acesso, porque realmente
só quem sabe o lado B de cada um é aquele que vive. Então, assim, realmente, existem oportunidades, sim, de você seguir um outro caminho, mas entender que esse processo realmente é dificultoso, é trabalhoso, mas você pode chegar lá. A questão é que as pessoas não conseguem eh, eh, terem paciência para entender esse processo. Infelizmente, Cada vez menos, né? cada vez menos, é Verdade. verdade. Paciência para isso. Cara, É verdade. Dentro do que a gente está conversando aqui, gente, já estamos quase finalizando o nosso pódio, um papo muito oh, gostoso. Se deixar, a gente vai até amanhã, que olha, não falta é assunto, viu? com certeza. O que você gostaria de deixar de legado para a sua comunidade? Pô, uma pergunta legal, hein? Sim, porque você transitou por várias produções, executiva, cultural, orquestra, É, coral, eventos, editais. O que o que Mister legado. Bingo E, está deixando de legado? olha só, é ser resiliente, otimista, e entender que você é capaz de fazer qualquer coisa que você queira fazer. Eu acho que tudo aquilo que a gente coloca à mão, com coração, com energia, com a vontade de querer realizar, a gente consegue. De lutar pelos nossos sonhos e ter sede de conhecimento, de busca desse conhecimento para realizar esses sonhos todos os dias. Todos os dias existe um dia novo que você está aberto para aprender alguma coisa de alguém. Então é que hoje eu vim para cá, para esse podcast, com os ouvidos abertos também, não só para falar, não, mas para ouvir o que o Afropod pode me ensinar aqui nesse dia, saindo daqui com algum conhecimento de alguma coisa. Então, assim, é isso, o legado é esse, você está sempre capaz, disposto a entender que você pode e que você pode adquirir conhecimento todos os dias na sua vida. E aí você multiplicar isso para você, nunca ficar isso para você, tá? Nunca. Isso não pode nada ficar para você. Eu falo que a gente vem com uma bagagem, uma mochila lotada de coisas, de sonhos, de criatividade, de projetos. E a gente tem que voltar com a mochila vazia. Entendi o recado. Ou seja, você tem que reciclar, você tem que promover trocas e aquela coisa, né? Você tem que deixar o seu legado. Isso é fundamental, né? Meu Deus do céu, olha só o que o Beethoven deixou lá atrás. Olha, É. olha que tá aqui até hoje. Sabe? O que é que, sabe, daqui a alguns anos, James Brown, Michael Jackson, daqui a 100 anos vão existir pessoas que vão falar Michael Jackson. Então, assim, é isso, irmão. É isso. Fantástico, É isso. fantástico. E puxando um pouquinho mais aqui para nós, Uhum. um conselho que você deixaria para artistas negros periféricos? Olha, é, como é que é? Acredite no seu axé. Ah, maravilha, maravilha, Acredite no seu axé. maravilha. Trazendo um pouquinho desse conceito, axé para nós significa o poder de realização. Que você nunca perca o sentido de que você é capaz de realizar e que corrobora muito com do que você falou há pouco, né? Isso é muito fundamental. Projetos para 2026. Você falou com uma parceria aí com o Palmares. Tem o que mais de novo? Se é que possa ser divulgado para Não, esperar claro, no mês claro, de com Pedro. certeza. Com a Palmares eu vou fazer entre abril e maio. Eu estou só definindo a data. Vai ser lá na casa. Eles não estão sabendo, mas vai ser lá, tá, gente? Vai ser lá na casa do hip hop. Eu nem liguei para eles ainda, mas vai ser lá. Vai ser lá na Celândia, inclusive. A gente vai fazer 3 dias de palestra, um projeto chamado Música Urbana e Negócios. Olha que legal. Onde a gente vai estar capacitando artistas que é do trap, do rap, afrobeat, hip hop, a galera dessa área. Que legal. E do pagode. Pra mim, pagode é música urbana. Não, e outra coisa, É. o que você falou desses ritmos, Ceilândia é celeiro. É celeiro, justamente. Eu entrevistei aqui dois artistas que são da dança e que têm projetos dentro da Ceilândia. Que E massa. como é fantástico esse universo da Ceilândia, que você bem falou. Aham. A gente fala de Brasília achando que tudo indo para mais, porque tem Teatro Nacional fica nas Sul, mas na verdade os verdadeiros celeiros culturais do DF estão na periferia. Total. A periferia é a ferramenta que de maior fábrica de sucesso
do Brasil vem da periferia. Não tem pra onde correr, não. Que É maravilha. periferia. Maravilha. Gente, estamos chegando ao final desse episódio fantástico, que essa pessoa única e que me surpreendeu de forma muito positiva, não só pela sua visão de mundo, que eu acho que foi um afago no meu coração, mas também pela essa questão dessa experiência cultural, por essa trajetória linda com a música. Eu falo para você, eu me tornei sacerdote dentro da minha predestinação, sou servidor público de formação, porque Brasília, na minha época, sucesso, tinha que passar por um concurso, mas o meu sonho era que ser cantor. Não tem tempo, não, pô. Não, mas eu não tenho brinco, sempre eu tenho mão estar para rachada, então não dá certo, não. Mas olha, que gostoso que foi esse bate-papo, essa roda de conversa, essa troca de saberes e saber que a gente tem uma pessoa do seu quilate com a visão de mundo humana e que a gente sabe que tudo que você vai fazer é para despertar o que de melhor cada ser humano tem. A gente percebeu isso muito forte, que Deus, os deuses, te abençoe sempre para que você consiga realizar o de melhor. E pode ter certeza que o Afropod é uma porta aberta para você, para te trazer essa visibilidade sua e dos seus, que possa estar aqui corroborando com a gente, para mostrar que a africanidade está em qualquer lugar. Nem todo podcast que eu faço isso, não, tá? Eu quero voltar. Que maravilha. Eu quero voltar aqui e voltar com novidades também. Que assim seja. Eu quero voltar aqui em breve. Não sei quando, mas eu quero voltar aqui em breve com novidades, fazer parte 2. Parte 2. Segunda temporada. Vamos embora. Gostei da ideia, com certeza. E já fiquei interessado, gente, para pessoas que têm essa possibilidade de troca, eu sempre estou indo no local das pessoas, né? Eu tenho que entrevistar as pessoas onde tem uma ação operacional forte, o afronegócio está aí, e pode ter certeza que vou me aquilombar dentro do seu projeto da Palmares, vou lá visitar. Fechou. Vou lá sim, quero poder registrar isso e trazer visibilidade. É muito lindo o que você está fazendo, e eu gostei bastante. E a gente tem que privilegiar os nossos que dão vozes para os nossos. É isso. Isso faz parte. Isso não é ser de gueto, isso é criar espaço para que o que de bom a gente tem que ser visível ao mundo. Isso que a gente quer, né? E claro, gente, chegando ao final, vamos sim divulgar as nossas redes, que hoje já que, olha só, Mr. Pink é de marca digital, já olha, sei não, mirei no que vi, acertei no que nem vi, vamos ter a conversa lá aqui. E claro que eu tenho que aqui agradecer a Toque Africano, né? Aquela que patrocina o Babá Borô, deixando o Babá Borô belíssimo, com aquele toque da Oxum, onde nós temos aqui dentro do Planalto Central uma loja que nos representa, que tem vários artigos dentro de tudo aquilo que a cultura africana possa trazer. E por favor, sigam nas redes sociais, @toque.africano, e claro que o meu patrocinador não ia deixar de trazer um mimo para o Mr. Pingo, para que você ressalte essa africanidade que tem dentro de você. Lindo, obrigado. Pode abrir. Africano. Inclusive, eu viria aqui para o podcast com uma bata que eu recebi também, que é bola. Olha só que lindo. Só que aí, uma correria de manhã, não deu para passar, tal. Enfim, perdão. Na próxima eu venho com essa camisa aqui. Que lindo. Que legal. Obrigado, tá? Toque Africano, obrigado, sou da equipe. Maravilha. Pô, que massa, que lindo. Não, Toque Africano. Eu amo, né? Olha só. Tá dentro da minha paleta de cor. Muito bom. Que bonito. Que legal. Onde é que fica essa loja? A Toque Africano fica, a gente vai colocar aqui em algum lugar aqui em cima o Instagram da Toque Africano, que é @toque.africano, que atende todo o Brasil, não só de forma presencial, como online também. E ela fica no Cruzeiro. Gente, eu não sei. Olha, vou te falar uma coisa. Outro nível. É isso. Pô, obrigado. Toque Africano. Não, Toque Africano não vai deixar os meus convidados sem ficarem felizes. Maravilha. Show demais. Show de bola. E, Mr. Pingo, por favor, vamos divulgar nossas redes aqui? Sim, vai aparecer em algum lugar aqui na tela? Em algum lugar aqui, mas é muito fácil. @mrpingobrasil. É o meu Instagram, TikToker, enfim, é Mr. Pingo mesmo. @mrpingobrasil, né? Isso. Eu sou do Brasil. E é nosso, gente. É o baiano que se tornou candango por natureza, brasiliense. Sim, eu sou Sotero Candango. Sotero Candango, gostei. Adorei. Gente, claro, tem que me seguir nas redes, @bababoroifadê e @afropodbr. E mais uma vez, obrigado e até a próxima. Até o próximo episódio, gente. Tchau. Tchau, tchau.